eu tenho um envolvimento enorme com o MST. Né? Eu sou, hoje em dia, mais até do que um admirador do MST, eu sou um militante do MST, sou um companheiro do MST. Já estive morando algumas temporadas em mais de 20 assentamentos e acampamentos do MST. Então, eu acompanhei de perto, né, esse caso da ocupação numa plantação de eucalipto, né, da Suzano, papel e celulose, por famílias do MST, e deu na capa do Estadão, MST volta a fazer invasões, não sei o quê, etc. Uma crítica muito grande. E eu queria deixar um ponto, né, que assim, é uma opinião pessoal do Eduardo. Muito importante, Chico. É uma opinião pessoal do Eduardo, mas é muito importante dizer isso. Ao longo dos últimos anos, e eu acho até que eu tenho alguma participação nisso, as pessoas começaram a conhecer um pouco mais o trabalho do MST. Começaram a entender um pouco mais o que o ST produz. Aprenderam que o maior produtor de arroz orgânico da América Latina é o MST. Aprenderam que terras absolutamente degradadas passaram a ser reflorestadas, passaram a ter uma ocupação com uma função social depois que o MST chegou. Mas muita gente, principalmente pessoas das classes mais altas, eu gosto de apelidar, né, e com todo carinho, do rico bonzinho, né? Então um monte de rico bonzinho entrou numa de ser parceiro do MST, mas meio que reduzindo o papel do MST a um produtor de orgânico. O MST não é um produtor de orgânico só. O MST é um movimento de luta. O MST é um movimento de luta. E as ocupações acontecem em terras improdutivas ou em terras que são produtivas, mas tem algum motivo. É uma luta contra a estrutura fundiária brasileira, absolutamente injusta e desigual, herança de um passado de escravidão, de um passado absolutamente torto, e também dessa desigualdade social que existe no campo, e hoje em dia dessa questão ambiental também. Então, por exemplo, terras que têm trabalho escravo são terras que são alvo de ocupação, porque essas terras estão na Constituição, que são terras que devem ser expropriadas. Eu esqueci o artigo, não sei se é 143, tem algum artigo lá que diz que essas terras são terras que deveriam ser expropriadas. Terras que são grandes devedoras da União são terras que são também ocupadas. No caso da Suzano, você tem duas coisas. Primeiro, tinha um acordo lá atrás que foi fechado. E segundo, quem já visitou o extremo sul e o sul da Bahia sabe que essas plantações de eucalipto, essa monocultura de eucalipto que está tomando conta de tudo, acaba com a fauna, acaba com a flora, acaba com as nascentes, acaba com os riachos, destrói os empregos da região, da forma como vem sendo. É extremamente danoso. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vi muita gente, quando aconteceu essa ocupação, falando: mas o MST não pode fazer isso. Poxa, agora que está todo mundo gostando do MST, o MST não existe para agradar todo mundo. Não é para ser gostado. O MST não existe para ser... Quem é que gosta de um movimento revolucionário? O MST é um movimento de luta. Então, eu aqui, e sei que preciso uma certa ousadia, e me ponho aqui sem o menor medo de ser alvo de críticas, etc., eu aplaudo essa ocupação do MST nessa área dos eucaliptos. E não só porque foi acordado, porque o movimento de luta de 35 anos, que luta contra a estrutura fundiária do Brasil, uma estrutura fundiária onde grileiros que tomam terras gigantescas lá na Amazônia, desmatando, ganham como prêmio as terras por um preço barato, é uma estrutura que precisa ser combatida. E a luta raramente é simpática. A luta raramente é algo que, enfim, tem ali o gosto de todo mundo. Então, não. O MST não é um movimento só de vender boné, um movimento para parecer cool.
entendeu? Bacana, entendeu? O MST não é um movimento só de vender orgânico. O MST é um movimento de luta, do qual tenho muito orgulho, e o qual eu entendo ser extremamente necessário para o país. Essa não é uma opinião do ICL Notícias necessariamente, mas é uma opinião do Eduardo Moreira. Chico. Chico, seu áudio está fechado. Está com o áudio fechado. Eu fecho completamente contigo, Edu, é uma opinião minha. O MST voltou ao noticiário, voltou para a capa do Estadão, voltou para o Jornal Nacional, como fosse de forma demonizada, virou de novo o grande demônio nacional. E o noticiário que esquece que quem descumpriu o acordo foi a Suzano. Havia um acordo com a empresa que era dona desse terreno. Esse terreno não pertencia à Suzano. A Suzano comprou depois de uma longa história de conflito na região. Então, quem descumpriu o acordo foi a Suzano. Mas, de repente, começa governo Lula, vem o MST de novo para a primeira página e para a manchete do Jornal Nacional, né? Daquela velha forma de sempre. Os invasores de terra, ninguém procura saber o que são essas terras, se são produtivas, se só tem eucalipto. Então, viva a luta permanente do MST.